Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, dois médicos. O ginecologista obstetra Condesmar Marcondes e o psiquiatra Sidney Gaspar, ambos professores de medicina. E nós vamos conversar, é claro, sobre saúde e principalmente saúde pública. E começando, doutor Condesmar, com o senhor, eu queria exatamente colocar a questão polêmica na área da saúde, que é esse programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos é um programa que vem despertando muita discussão. A categoria médica, a corporação, enfim, fez muitas críticas. Mas eu queria colocar aos senhores um aspecto também, por outro lado, importante. Diversos prefeitos, diversos secretários de saúde que comparecem aqui ao Jornal em Foque e abordam a questão dos mais médicos, têm dito o seguinte, que as prefeituras têm recebido médicos estrangeiros, doutor Sidney, doutor Condesmar, e de um modo geral estão os prefeitos muito satisfeitos com os médicos estrangeiros que estão prestando serviços aqui na região. E eles argumentam, por exemplo, coisas assim: disciplina, comparecimento ao local de trabalho no horário certo, cumprimento do horário. 4 horas são 4 horas de serviço. São 8 horas, são 8 horas de serviço. E que isso, de certa forma, diferencia e agrada a população. Eu queria a sua avaliação, doutor Condesmar, inicialmente, depois do doutor Sidney, a respeito do Mais Médicos, mas especialmente a respeito dessa avaliação dos prefeitos aqui da região. Bom dia e muito obrigado pela sua presença, doutor Condesmar. Bom dia a você, Francisco, bom dia ao Sidney. Eu acho que você colocou alguns pontos, para mim, prioritários. Primeiro, eu não tenho discussão que se nós estivermos aqui nessa TV, e você tem o horário de começar o teu trabalho, você não chegar aqui, vai acontecer alguma coisa, pelo menos com a sua pessoa deveria acontecer. Claro. Se os seus funcionários não aparecerem para trabalhar, seja aqui iniciativa privada ou pública, esse pessoal tem que ser punido, claro. Existe justificativa de alguém ficar doente, etc. e tal. Eu penso exatamente o mesmo, converse você sobre engenheiros ou médicos, eu acho que nós médicos temos, se eu assinei um contrato, eu fiz um concurso, eu estou contratado para alguma função e essa função me leva um número X de horas, o atendimento de um número X de pessoas, eu acho que devo cumpri-las. Sim. Se eu acho que não consigo cumpri-las no serviço público, eu, por exemplo, não tenho nenhum emprego público. Eu não conseguiria cumpri-las, eu sou parteiro. Eu dependo de ficar horas no hospital com as minhas pacientes. Então, eu não trabalho em serviço público e não aceito quem trabalhe em qualquer serviço público e quebre o galho. Então, esse ponto que você colocou, de quem está vindo de fora, nós estamos falando exatamente a mesma linguagem. Tá certo. Doutor Sidney Gaspar, bom dia, obrigado pela presença. Como é que o senhor vê essa questão? Também agradeço o convite a essa mesa especial. Eu concordo com o Condesmar nesse aspecto. Acho que a gente vem no Brasil com uma cultura médica que é um pouco assim. Aí eu vou lá para atender 16 consultas e acabou. Se eu atendi 16 consultas em 10 minutos, tá bom. Se eu atendi em 2 horas, tá bom. Quando na realidade a instituição não foi montada para isso. E as pessoas acabam muitas vezes, o que é complicado, a gente vê isso até na clínica privada. Muita gente que faz um agendamento assim, você chega no consultório, marcar uma consulta para as 2 horas da tarde, você acha que você vai ser o primeiro, chega lá, tem 20 pessoas marcadas para as 2 horas, todo mundo. Então, essa prática, às vezes, ela é uma prática que desgasta a relação médica com a população. Porque os médicos brasileiros são formados de maneira satisfatória, sim, eles têm competência técnica, a gente oferece algumas especialidades no Brasil que são referências até no mundo inteiro do ponto de vista da formação profissional. Mas, assim, a gente acabou tendo uma cultura que vem se arrastando há anos, que o serviço público é meio bico, é um lugar que o cara vai lá fazer umas horinhas, ele sai da Prefeitura de Santos, vai para a Prefeitura de São Vicente, sai e tal, e faz esse tipo de prática
prática, e essa prática tem desgastado a imagem da categoria junto à população. As pessoas muitas vezes entendem que o médico do serviço público ele é um médico ruim, quando ele é o mesmo do consultório. Claro. Eu não vou trabalhar numa unidade de saúde com menos conhecimento, nem o Condesmar vai fazer meio parto no serviço público, isso não existe. Mas assim, a leitura que as pessoas fazem é que o médico bom não está no serviço público, o que também não é verdade muitas vezes. Mas a gente precisa ter um compromisso. Esse compromisso, claro, ele tem que estar aliado a uma condição de trabalho boa, que nem sempre os médicos têm. Precisa ter um salário também condizente, porque existe também aquela cultura, eu finjo que pago, eles fingem que trabalham. Então, são aspectos que são diferentes desses médicos que vêm de fora, porque o cara vem de fora. Primeiro que se ele saiu do país dele para vir para cá, é porque a condição de trabalho médica lá também não era das melhores, senão ele não viria. E aí ele vem para uma condição de serviço na qual ele só pode fazer aquilo, ele só tem aquele autorização para trabalhar naquela condição. Então, a dedicação dele acaba sendo de uma maneira mais tranquila. Quase que exclusiva, né? Quase que exclusiva. Né? Porque agora, é interessante esse aspecto que os prefeitos levantam. Eles cumprem horário, e isso passa, inclusive, revela que a própria gestão pública não é eficiente no sentido de cobrar. De cobrar que o médico esteja... E talvez poucas prefeituras, em geral, paguem pelo menos metade. Se uma jornada de 4 horas, o médico ganha R$5.000 para trabalhar nessas prefeituras. O médico brasileiro, boa parte deles não ganha isso. Não ganha, isso é verdade. Então, assim, também é um outro diferencial. Né? É verdade. Doutor Condesmar, o doutor Sidney observou agora a questão exatamente do ensino médico, e de fato a medicina brasileira ela tem muita tradição, os profissionais são profissionais muito talentosos, enfim, gente séria, gente boa. No entanto, nós tivemos agora recentemente um dado assustador, que foi exatamente o exame do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CRM. De todos aqueles que prestaram o exame do CREMESP já formados, 60% desses formandos, doutor Condesmar, foram reprovados no exame do CREMESP. Como é que se explica uma situação dessa? A tua pergunta, eu tenho que responder, tem que ser enfático. Se você vê o teste da OAB, sim, você tem um altíssimo, mais que isso até, um altíssimo índice. 10%. Se você tiver os advogados já exercendo profissão, que prestam os concursos para juízes, para magistrados, o índice de problemas também é altíssimo. Eu coloco para você o seguinte, eu não sei mais te responder se isso é devido à revolução. Essa revolução já está lá longe, a Revolução de 64, continua havendo o desrespeito ao ser humano baseado na Revolução de 64. Não queremos mais a Revolução de 64. Mas se você parar para pensar, o nível de desrespeito nas escolas, e eu estou falando de escola médica, mas o nível de desrespeito no colegial, o nível de desrespeito, talvez no cursinho não tenha esse nível de desrespeito. Eu fui num baile de calouro, e eu fiquei horrorizado. Eu falei assim, eu estou ficando velho, eu não vou mais em baile de calouro. Os avós estavam lá, as famílias todas, os coitados dos calouros subiram e só falaram, eu não posso repetir uma palavra que os calouros coitadinhos falavam lá. O que aquelas mulheres, as meninas de 18 e 19 anos seriam obrigadas a fazer para os veteranos, nas musiquinhas que todos sorriam e cantavam para os seus avós. Esse pessoal se dá o direito de sair andando da sala de aula, se dá o direito de não gostar do professor e, portanto, não vou. A formação está ruim. Não é só das escolas particulares, porque eu não posso cobrar do professor, o professor sou eu que pago. Eu acho que essa distorção o Brasil vai ter que sentar e discutir. Porque você está tendo reflexo desse na educação, você está tendo reflexo de todas as provas mundiais, que nós estamos ficando para os últimos lugares, e nós estamos tendo esse reflexo nas escolas médicas. Não sei se eu te respondi parcialmente. Não, sem dúvida. Eu queria ouvir o doutor Sidney, que também é professor. Agora, doutor Sidney, só que é um detalhe. O doutor Condesmar fez referência ao OAB, um exame importante. Só que na OAB, o aluno, o formando, o reprovado, não exerce a profissão. E, no entanto, no CREMESP, o médico reprovado exerce a profissão. Essa talvez seja a diferença mais grave. Quero comentar dois aspectos. Claro. Vamos pegar um gancho ali com a fala do Condesmar.
que assim, no meu tempo de medicina, no seu também, você ia para um exame, você fazia a prova oral em qualquer exame que você ficasse. E muitos professores traziam até um aquáriozinho para você enfiar a mão e sortear um ponto e ter que responder ali na lata. E se o cara falasse que estava errado, a sua resposta, acabou. Você ia para a segunda época ou repetia aquela matéria. Hoje em dia você não consegue fazer um exame oral, porque o cara prova que você prejudicou ele, entra com advogado, uma série de coisas, e nem em escolas públicas você consegue fazer mais isso. Então, existe uma relação também, que é esta forma de aprendizado que os professores, eles perderam um certo respeito. E o direito ficou muito maior do que o dever em muitas situações, em muitas circunstâncias, né? Do ponto de vista da tua questão da OAB em relação ao CRM, hoje, a grande maioria dos médicos, eles acabam, para exercer sua atividade para valer, passando por um processo de residência médica ou de estágio. Então, o curso de medicina não é um curso que termina ao final de 6 anos e você, a partir dali, você já é um experiente psiquiatra, ginecologista, qualquer coisa. Não, você vai ter que passar por um processo de aprimoramento. E este processo de aprimoramento, ele é uma qualificação e um problema. Porque muitos estudantes, eles já vêm levando o curso falando assim, eu quero ser obstetra. Então ele acompanha o Condesmar, ele vai para não sei aonde, ele faz todas as coisas, ele até tem uma boa mão como obstetra, mas ele esquece um pouco o resto. E quando ele vai fazer a prova do CREMESP, ele pega todo o resto. E aí ele acaba não se dando bem, muitas vezes, em outras matérias. Contudo, na especialidade dele, ele é um cara promissor. Então, a medicina tem uma particularidade que é um pouco diferente das outras áreas, que talvez uma similaridade seja a engenharia, que você começa na engenharia já num determinado ramo, num determinado campo. Na medicina, você faz um genérico para ir à especialidade. E hoje, o ideal seria que fosse feito um exame específico para especialistas? Não necessariamente, Chico, porque assim, eu acho que os alunos, isso é uma coisa que muitos médicos vão perceber isso depois, falando assim, aquela aula que eu não fui de ginecologia, que o cara falava de hormônio, hoje eu estou com essa paciente aqui, não sei o que eu faço. Muitos médicos vão viver essa situação ao longo da vida, mas naquele momento de formação, o aluno ele é um entusiasmado por aquilo. E acho que a escola tem que trazê-lo um pouco para esse campo da generalidade médica, num primeiro momento, porque se a gente for observar, grandes especialistas tiveram boa formação generalista. Este é um aspecto que muito estudante não percebe. Eu tenho um amigo que é um radiologista fantástico em São Paulo, ele fez residência de clínica médica primeiro, depois ele foi fazer radiologia. Então, aquilo abriu muito as portas para ele. Né? Então, essa formação nem sempre o aluno ele entende e ele percebe. E assim, hoje, a especialidade médica ela é muito atrativa. Você, assim, o que você é? Você não é médico, você é psiquiatra, você é neurocirurgião, você é um especialista. Então, o sentido disso acaba, às vezes, levando os alunos a não darem tanta importância para isso. Para a clínica. Mas eu, particularmente, eu acho que o concurso, a prova, ela deve ser geral, porque o aluno está saindo de um curso geral. Curso geral? Deve ter conhecimento já, claro, por favor. Só complementando, o Sidney foi extremamente feliz no que ele colocou. Por favor. Eu acredito que essa educação médica que vai vir daqui para frente, nós formarmos melhor os generalistas, convencer o médico, o aluno de modo geral, que ele tem que ser um bom generalista, e complementando isso que ele falou, do que eu falei da disciplina, do aprendizado. Quando ele vai para a residência médica ou para a especialidade, lá ele aprende disciplina. Lá não tem. Eu nunca ouvi falar de um médico residente que contratou um advogado porque o chefe da residência enquadrou. Sim, tá? Então lá ele aprende disciplina, o que na faculdade ele estava cheio de direitos. Lá na residência não tem muito essa brincadeira, senão ele não sai de lá. Agora, doutor Condesmar, o senhor falou um aspecto fundamental que é a residência médica, que é indispensável para a formação, para a complementação da formação do médico. Mas nem todos os formandos conseguem chegar à residência. Eu vou querer saber por quê no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois médicos, dois professores, Condesmar Marcondes, ginecologista, obstetra, e Sidney Gaspar, psiquiatra. E estamos discutindo no final do bloco anterior a respeito da residência médica. Só que há um aspecto que a nós, leigos, fica difícil a compreensão. Nem todos os formandos em medicina, no curso regular de 6 anos, conseguem fazer a residência médica. Por que isso acontece, doutor Condesmar? Chico, eu penso realmente isso. Não existe lugar para todos fazerem especialidade. Mas não deveria haver, não deveria ser obrigatório isso? Não, eu acho que tem que ser obrigatória a qualidade da formação médica. Nos 6 anos de medicina, você tem que ter uma formação generalista muito boa. A partir daí, você vai definir, eu quero ser um cirurgião. Durante os anos de faculdade, tem uma diferença do que eu e o Sidney fizemos. E aí vem a mudança. Eu, a partir do 4º ano, do 3º ano da minha escola, eu sou formado na Universidade Federal do Paraná. A partir do 3º ano da escola, a gente já frequentava o hospital. Eu frequentava pronto-socorro. Nos pronto-socorros, eu acompanhava os médicos que iam operar. No final das contas, quando você estava no final do 5º ou 6º ano, muitas vezes, fosse aprendiz do ortopedista ou do cirurgião, você já estava operando junto com o médico. Hoje essa realidade não é mais verdadeira. Ele passa, ele olha, ele simplesmente olha. Mas eu acredito, respondendo à tua pergunta, que eu tenho que ter mais generalistas. Se só houvessem especialistas, eu acho que a medicina no Brasil, a qualidade de medicina não seria boa, não. Doutor Sidney, essa questão da residência, ela não deveria ser obrigatória para todos os formandos? Eu concordo com o Condesmar nesse aspecto. A formação do médico geral, o aluno sai de uma faculdade, se ele tivesse uma boa formação e se ele tivesse essa possibilidade, que eu também tive, Condesmar, nesse sentido, curiosamente eu quase fui ginecologista. Eu saí da faculdade, eu fazia cesárea sozinho, eu fazia laqueadura, enfim, até cisto, grosseiros assim, mais simples, eu sabia fazer. Mas a formação me levava a isso. Perfeito. Eu, na escola, eu só tinha a possibilidade de estágio no internato nas 4 áreas básicas. Eu não fazia estágio em dermatologia, em tarará. Eu fazia nas 4 áreas básicas. Clínica cirúrgica, gineco-obstetrícia, pediatria e clínica médica. E pronto. E aí, com isso, você era obrigado a atender uma demanda de pacientes que te permitiam uma leitura razoável para você sair dali, e é o que faz em grande parte dos médicos formados, vão dar um plantãozinho aqui, ali, acolá. Se você não tem uma mão mínima para isso, se você não sabe fazer uma sutura de maneira adequada, como é que você vai ficar na porta de um pronto-socorro? Então, este processo da formação, ele é um processo muitas vezes complicado, porque a gente vê, infelizmente, muitas escolas médicas que têm um hospital emprestado. Ele não é um hospital para você aprender, ele é um hospital que toca serviços
Em geral, que você vai lá. Então, você, usuário, vai para um atendimento que tem um estudante te olhando, mas necessariamente não botando a mão, porque o médico tem um monte de fichas para atender, um monte de situações. Isso prejudica um pouco a formação. A residência é um processo que seria ideal e que hoje no Brasil a gente tem muitos estágios, driblando um pouco a falta de vagas da residência, né? E nós temos, as entidades de classe às vezes negam um pouco isso, mas nós temos uma carência de médicos no Brasil razoável. Se a gente não tivesse, a gente não teria situações como cidades como Santos, faltando profissionais em muitas áreas, São Paulo, grandes centros. A gente não precisa falar só do interior do Acre, de Roraima, etc. A gente tem em alguns lugares, mas assim, ou por outro lado, a gente tem uma concentração de médicos nesses grandes centros, no eixo Rio-São Paulo, Minas, nós temos muitos médicos. Mas apesar disso, doutor Sidney, doutor Condesmar, por exemplo, mais uma vez vou me valer do depoimento de prefeitos aqui no Jornal em Foque. Eles dizem assim: olha, eu tenho falta aqui no meu município de, basicamente, essa é a queixa, doutor Condesmar, pediatras, ortopedistas e psiquiatras no serviço público, né? São especialidades, porque os estudantes não procuram mais essas especialidades, doutor Condesmar. Depois o doutor Sidney fala especialmente sobre a área de psiquiatria. Por que falta tanto pediatra, ortopedista e psiquiatra? Eu acredito, Chico, veja, nós vamos levar dias discutindo aqui. Não, sim. Mas eu acredito que sejam as condições de trabalho. Eu realmente acredito que médico continua idealista. A nossa classe talvez seja das mais idealistas de todas as classes. A comparação diminuiu muito de nos compararem com sacerdotes, mas eu acredito que ainda é um sacerdócio. Agora, se você não der condições de trabalho, se você não der condições de ganho, porque eu não estou nem referindo sobre convênios, etc. Você está tendo, com o passar do tempo, uma diminuição, sim, de pediatras, dos psiquiatras, dos ortopedistas eu não saberia dizer, mas eu acredito que tenha relação com as condições de trabalho que as cidades oferecem. Então, é muito fácil o prefeito sentar aqui e falar, não tem. Tem. Você tem uma formação, você tem um número de pediatras, se a gente colocar em Santos ou em São Paulo, nos pequenos centros, não. Mas a condição de formação e principalmente a condição de salário permite que esse médico vá fazer em outro lugar. Essa é a questão salarial fundamentalmente, doutor Sidney? É um dos grandes problemas mesmo, porque se você pensar, talvez muitos médicos, se eles recebessem um salário bem razoável do poder público, eles nem abririam um consultório. Eles tocariam a vida no serviço público. Um psiquiatra, inclusive? Sim, não vejo por que não. Isso foi prática durante muitos anos. A psiquiatria, durante muitos anos, você tinha duas opções: ou você era médico do hospício ou você era psicanalista. Sim. Você não tinha muito a clínica do cotidiano como tem hoje. Então, assim, o fato de você pagar muito pouco faz que, inclusive, muitas pessoas aceitem convênios aviltantes em muitas situações, mas o cara consegue, apesar de receber às vezes R$20 numa consulta de convênio daqui a 2 meses, se ele somar esse montante, vai dar mais do que a prefeitura paga, mais do que o governo do estado paga. Então, esse tipo de situação acaba afastando. O salário é uma coisa importante. Outra coisa é que o médico ele vai se aprimorando, ele vai se especializando cada vez mais, ele tem uma informação grande. Na minha área vão surgindo medicamentos novos, você vai num serviço de saúde, você continua com antidepressivos dos anos 50, no máximo você tem uma fluoxetina. Então, o estímulo que o cara tem para fazer uma psiquiatria adequada daquilo que ele aprende, que ele vê nos guidelines americanos, em toda a influência, é zero. Então, ele acaba não se estimulando para isso, para ir para o serviço público. O pediatra, ele passou por uma fase, assim como o psiquiatra, de ser menos atrativo do que as especialidades que tem imagem, tem joysticks ali para você fazer uma cirurgia, né? Que o cara parece estar brincando de videogame e tal. E o psiquiatra ali atendendo. O pediatra atende a mãe que volta 30 vezes com uma mesma consulta porque a criança não melhorou. Então você tem problemas nessa formação. Como que um psiquiatra atende um paciente de primeira vez em 10 minutos numa consulta
É difícil. E aonde? Uma pessoa que tem um surto esquizofrênico, que precisa recorrer ao serviço público, vai para onde? Aqui na região, doutor Sidney? Olha, teoricamente, para os prontos-socorros da cidade, que vão fazer algum tipo de encaminhamento. Mas a gente tem uma precariedade muito grande, né? nessa área. Há quem alegue também que nessas especialidades, doutor Condesmar, que há tanta falta de médicos, como dizem, que é muito trabalho, pouco salário, e no caso dos pediatras, dos ortopedistas, enfim, dos psiquiatras, e por essa razão os estudantes não querem saber dessas especialidades. É fato isso? Chico, deixa eu completar. É fato parcial. Eu considero ainda o idealismo. Se você der condições, o médico é idealista. Não importa a faculdade dele, se é estadual, se é federal, se é particular, ele é idealista. Ele está lá fazendo por idealismo. Deixa eu só te complementar uma coisa, a gente estava falando disso. Parece que eu e o Sidney combinamos antes, nós nos encontramos aqui. Mas eu concordo em tudo que ele está falando. Quando se montou o Hospital Silvério Fontes, sim, e vai aí uma homenagem a um colega, o Dr. Nelson, foi na montagem da maternidade do Hospital Silvério Fontes. Eu, como obstetra, eu nunca trabalhei em serviço público. Eu estou te fazendo uma confirmação disso. E eu conversei com esse colega que estava ajudando na montagem, e nesta conversa, olha, eu contrataria tal enfermeira padrão para fazer, aí ele veio pedir a minha opinião. Contratei. Olha, os melhores instrumentadores de Santos estão na Casa de Saúde, em tal lugar, foi esses que eu contratei. O material, ele veio me perguntar, eu falei, puxa, eu teria tal material. Comprei esses materiais para a maternidade do Silvério Fontes. Eu te juro, eu queria trabalhar lá. Eu não estava mais interessado por salário, porque as condições que eles ofereciam na prefeitura eram perfeitas. Passando pouquíssimo tempo, o médico que trabalhava lá, ele recebia uma parte do SUS, era complementado com o salário da prefeitura. Aí, de repente, a prefeitura enxergou que podia meter a mão no dinheiro do SUS. Então já não ia mais para o médico, ele, já que recebe o salário, eu já recebo aqui os partos para mim, e os pediatras também. Com o tempo foram achatando, tirando as condições, o hospital começou a ter goteira, os esgotos explodirem. Conclusão, você não vai querer médico para trabalhar lá se ele vai carregado ou vai na marra. Eu que tinha vontade de trabalhar, era o meu sonho. Nem que fosse de graça eu ia trabalhar lá, porque era um prazer trabalhar com quem estava lá. Não sei se eu respondi uma parte da tua pergunta. Sem dúvida nenhuma. Condições adequadas de trabalho é o mínimo que se pode exigir do poder público para que os médicos possam exercer essa função, das mais nobres que nós conhecemos, né? Eu costumo dizer que não pode haver nada mais nobre do que você aliviar o sofrimento do semelhante. Portanto, evidentemente, é de fato um sacerdócio. Os médicos não gostam muito disso, mas o fato é que é uma profissão que é praticamente um sacerdócio. Agora, doutor Sidney, veja bem, saúde pública discute-se hoje no Brasil, é a principal preocupação da população brasileira. Qualquer pesquisa de opinião aponta. Segurança pública, eventualmente e tal, mas saúde sempre aparece. E, por outro lado, saúde é sempre a primeira prioridade de todos os governos. Qualquer governo, qualquer candidato a qualquer cargo, coloca lá, na sua plataforma de campanha, saúde, prioridade absoluta. Há recursos, enfim, investimentos. No entanto, a saúde pública ainda carece de soluções adequadas. Enfim, o que falta para a nossa saúde pública, para o Sistema Único de Saúde, que é um avanço, funcionar adequadamente, doutor Sidney? Olha, Chico, eu acho que a saúde pública tem dinheiro, mas não o suficiente. Esse é um lado da coisa. E o outro lado da coisa, ela tem gestão, que também é insuficiente. Eu participo de um projeto de uma organização social que administra um serviço no Hospital Guilherme Álvaro hoje, que é uma enfermaria psiquiátrica no Guilherme Álvaro, administrada pelo Grupo São Camilo de São Paulo, e eu sou o diretor clínico desse projeto. A gente tem uma logística que é muito boa, donos de serviços privados de saúde que até precisaram de atendimentos para familiares e que foram lá, se surpreenderam com o serviço. Um colega nosso que trabalha com a gente, o Bruno Pompeu, que é um clínico extremamente conceituado na cidade, e ele ficou surpreso com o serviço, trabalha lá com a gente. E assim,
é um serviço SUS, um serviço que o médico ele precisou de uma medicação, qualquer que seja, ele tem acesso a essa medicação. A gente tem uma padronização, mas ele precisou de uma coisa diferente, porque aquele paciente só melhora com determinada coisa, a experiência clínica daquele paciente é outra. Esse colega pode pedir essa medicação. A gente tem um médico para cada 10 leitos para passar visita. Então, esse colega de 4 horas, ele passa visita em 10 leitos. A gente consegue pagar um salário superior a qualquer prefeitura da região para o colega. Então, ele tem uma condição de trabalho, ele tem um ambiente com logística favorável, limpo, ar-condicionado em todos os quartos de todos os pacientes, 6 refeições por dia, num serviço de psiquiatria que você tem um psicólogo para cada 15 pacientes, um terapeuta ocupacional para cada 15, um assistente para cada 15, educador físico, nutricionista, farmacêutico, medicação com controle de código de barra, que você não tem erro de risco de dar uma medicação errada, ou então ficar lá uma caixa de medicamentos, que alguém fala, tem um remédio aí, toma aqui, que acontece isso no serviço público. Então você tem um controle de gastos, você tem um controle gerencial, e a gente consegue ter um serviço de excelência. Há exemplos importantes como esse. Só que, assim... A regra não é essa. A regra não é essa. Porque, ó, no Brasil... Posso responder? Você me dá licença? Claro. Ele acaba de responder todo o teu programa. Com seriedade, com gestão, eu tenho certeza da única coisa que ele não falou. Deve ter uma fila de colegas querendo trabalhar com ele. Ele não precisa de nenhum médico cubano para trabalhar com ele. É só questão de gestão, seriedade e não roubar. Está respondida a tua questão. Em 4 anos que o serviço existe, nunca teve uma falta de colega no trabalho. Nós não temos um problema, ninguém entrou com atestado, nada disso. Os colegas até trocam plantões, coisas que são naturais na vida, evidente. em horários, etc. Mas você oferece uma condição, você traz as pessoas. Claro. Agora, há um aspecto aqui importante nesse exemplo que o Dr. Sidney trouxe, Dr. Condesmar, que é a questão da organização social. Ou seja, a gestão, embora um serviço SUS, mas a gestão é de uma organização social como São Camilo. Sim. Diferentemente da gestão pública, diretamente. Talvez aí esteja a diferença. Você tem gestão e você tem seriedade. Não importa, na minha ótica, não importa se ela é pública, se ela é São Camilo, ela é uma gestão séria. Numa gestão séria de saúde, você resolveria uma grande parte dos problemas das prefeituras, você resolveria bastante. O que você tem hoje? Você tem acordo, e você está vendo começar com esse programa dos médicos que estão interiorizando. As prefeituras, os políticos de modo geral, assumem compromissos com esses médicos que levam suas famílias para esses locais. Quando chega lá não tem raio-x, não tem exame de sangue, o salário dele ele recebe no primeiro mês, daí em diante não recebe mais. Só que agora ele já está com a família lá na cidade e não tem para onde ir embora. Então, eu estou falando com seriedade. Ele só não falou disso, da fila de gente querendo trabalhar com você. É simples. Mas nós vamos continuar falando sobre saúde pública, especialmente sobre esse ano eleitoral e o embate em São Paulo, que certamente vai se dar entre 2 médicos. O governador Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição pelo PSDB, e o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E certamente o Mais Médicos, todo esse projeto de médicos cubanos e estrangeiros no Brasil, estará na pauta do debate. Eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados, mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios.
Carnaval 2014, a maior cobertura dos desfiles da região. Acompanhe os compactos dos desfiles das escolas de samba da Baixada Santista todos os dias a partir das 4 da tarde. Quarta, segundo dia do Grupo Especial de Santos. Quinta, os melhores momentos do desfile do Grupo Especial de Praia Grande. E na sexta, compacto das grandes campeãs do Carnaval. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos, dois professores de medicina, Condesmar Marcondes, ginecologista, obstetra, e Sidney Gaspar, psiquiatra. E neste bloco, doutor Condesmar, gostaria de começar com o senhor a respeito da sua expectativa para este ano eleitoral. Nós vamos ter, provavelmente, temos outros candidatos, é claro, mas certamente os candidatos mais fortes, o grande embate se dará entre o governo, o governador Geraldo Alckmin, que é médico, do PSDB, e a oposição, representada provavelmente pelo PT, pelo ex-ministro da Saúde e criador, enfim, do programa Mais Médicos, Alexandre Padilha. E certamente essa iniciativa, esse programa, estará no foco, no centro da discussão política. Como é que qual é a sua expectativa em relação a esse momento eleitoral e com relação ligado à questão da saúde pública? Podemos ter esperança? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vejo assim, eu espero que o governador Alckmin saia do muro e comece a ter pulso para as coisas, opiniões com pulso. E não aquilo que eu tenho visto de alguns prefeitos. Como a população está gostando de ter mais médicos, não é os mais médicos cubanos e tal. Então você está vendo vários prefeitos e secretários dizendo, oba, eu gosto, isso é eleitoral. Só falta daqui a pouco, eu espero que o Alckmin não venha... Ele colocou um secretário de saúde que eu considero o IPE uma pessoa com personalidade, uma pessoa boa cientificamente. Sim. Mas voltando àquilo que você me perguntou do mais médicos. Eu acredito que nós temos plena condição, por exemplo, se eu pensar na Baixada, eu tenho plenas condições de botar esse pessoal para trabalhar. Agora, mais médicos, cubanos, eu vou te responder de uma forma diferente. Eu acho que o custo do Brasil é alto. Acho que o custo do Brasil é alto. Eu acho que o nosso porto está com um problema seríssimo de custo do Brasil. Eu acho que a nossa agricultura, apesar dos recordes, nós poderíamos ter custos mais baratos. Então, lá em Cuba, deve estar tendo algum problema com as plantações de fumo. A gente poderia trazer esse pessoal para a nossa soja, para vir trabalhar R$200 por mês, claro que nós teríamos que ter feitores, para que eles não fujam. Aqui no Porto, esse pessoal poderia, em vez dos guindastes, ele poderia voltar com os sacos de 60 quilos, e com gente com chicotes e armados, para que eles não pulassem no mar. Falando em Porto, não esqueça do Porto de Mariel, em Cuba, que o Não queremos esse dinheiro, não precisamos desse $1 bilhão de Mariel. Eu estou falando da gente botar aqui com os devidos feitores, voltando ao século XVIII e XIX, então nós teríamos trabalhadores a R$200. Então, você me perguntar, eu pergunto onde é que está o Ministério Público, onde é que está o Ministério do Trabalho. Eu acho que agora a Associação Médica Brasileira... Até da Justiça. A Associação Médica Brasileira agora, eu não acho que era um problema do CRM ou do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, nós médicos vemos com respeito, mas ele não me pertence. O Conselho Regional de Medicina, ele me fiscaliza. Eu tenho medo dele. Eu, como médico, ele é a pessoa longe de mim que me fiscaliza. A Associação Médica Brasileira, não. Ela me representa. Minha sociedade médica aqui, a Associação Paulista de Medicina, me representa. Então, agora, eu imagino que eles vão começar a comunicar a esses 6 mil médicos cubanos que eles ganham R$800 por mês, quando, na verdade, tem médico ganhando 10 mil. E que esse dinheiro está sendo dividido por alguém. Exatamente como aquela médica que está lá vivendo com o pessoal da Associação Médica Brasileira. Então, eu não sei se te respondi o que penso. Claro. O que eu penso porque sobre o Padilha, eu não posso falar. Não estaria aqui. Eu espero que ele tenha justiça para alguém que não pensa em medicina, está pensando em política. Política, né? Nós temos essa questão dos mais médicos, essa questão trabalhista, legal, é muito séria, porque, na verdade, os médicos cubanos trabalham, recebem aí R$1.000, qualquer coisa assim, né?
basicamente, ao passo que outros médicos estrangeiros, venezuelanos, portugueses, espanhóis, que também fazem parte do programa, recebem R$10 mil, o que se caracteriza, evidentemente, uma flagrante injustiça e um flagrante desrespeito à legislação trabalhista, apesar do contrato feito com a Organização Pan-Americana entre Brasil e Cuba. O que o senhor acha disso tudo? Eu concordo com isso. Acho que assim, o fato de o Brasil precisar mais médicos, não significa que o Brasil precise tratar a situação dos médicos dessa forma. Sim. Assim, acho que algumas escolas podem ser ampliadas, escolas federais serem interiorizadas, como foi feito as faculdades tecnológicas federais que foram para o interior do Brasil. Isso também poderia acontecer, porque isso levaria um estabelecimento público, um hospital, uma condição diferenciada, uma infraestrutura. A gente está passando uma flanela ali no material que está enferrujado, em vez de tratar aquilo de uma maneira adequada. Então, assim, acho que o programa, ele avilta muitas situações. Avilta salarialmente, avilta a regra, porque, assim, qualquer médico do mundo pode, em tese, trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas ele precisa se submeter. Nos Estados Unidos você tem que fazer lá o board americano, você tem que, na Inglaterra, tem os processos deles, em cada lugar. Aqui no Brasil, de repente, você cria uma condição que alguns médicos são de um jeito, outros médicos são de outro. É o médico que só tem autorização para trabalhar ali na esquina. Se nós estamos na rua e alguém sofre um acidente e pergunta assim, o senhor não é médico? Você vai lá atender. O que o médico cubano faz? Aqui eu não posso atender, eu só posso atender na unidade. É uma coisa assim, estou fazendo uma coisa caricata, mas assim, é complicado. Eu só acho também que o governador Alckmin perdeu uma oportunidade muito boa em relação aos médicos, quando ele acabou não viabilizando, pelo que eu escuto falar, não sou médico do Estado, não tenho vínculos com o Estado, mas assim, que houve uma proposta de um piso salarial médico bem diferenciado no Estado de São Paulo, que seria um grande atrativo para a máquina pública estadual, e essa proposta parece que até agora não está viabilizada. Eu acho que isto foi uma pena, acho que isso agradaria bastante a categoria médica. Houve um certo alarde disso no Dia dos Médicos do ano, acho que retrasado, nem foi o ano passado, mas parece, pelo que meu irmão, que trabalha na rede do Estado ainda, alguns colegas que eu vejo lá do Guilherme Álvaro, eles falam que essa coisa não vingou. Não avançou. Então, né? Assim, acho que se o governador tivesse conseguido levar esse projeto à frente, de um salário médico mais condizente, ele estaria com a categoria mais satisfeita em relação a ele. Acho que o Padilha vem numa proposta eleitoreira, o programa Mais Médicos foi uma proposta eleitoreira, num momento que tinham manifestações no Brasil e que desfocaram um pouco o olhar do brasileiro, aquilo assim como se aquilo foi assim, que maravilha, quando aquilo foram manifestações espontâneas, que inclusive não conseguiram canalizar respostas muito positivas em relação a todo aquele trabalho, mas no bojo daquilo apareceu Mais Médicos, apareceram alguns pacotes aí que estavam na gaveta e que tem, claro, uma proposta eleitoral. Acho que assim, o Condesmar, ele usou uma expressão muito interessante, que é assim, as pessoas, elas não querem o mais médico, elas querem mais médicos. Exatamente, mais médico. Assim, se esse mais médico, ele é efetivo, ele trabalha, ele tem condição, é isso que as pessoas querem. Exatamente. E isso a gente poderia ter feito aqui no Brasil. Poderia. E em vez disso a gente está usando esse viés que joga na categoria médica brasileira como se nós médicos não quiséssemos fazer isso. Atender. Não é verdade. Não é verdade, exatamente. Agora, resta saber a eficiência, a eficácia desse modelo. Muitos médicos estão desistindo, não apenas cubanos, mas também brasileiros, que se inscreveram e abandonaram o programa Mais Médicos exatamente por não concordarem com as condições de trabalho oferecidas nos mais distantes rincões do país. Porque a situação em São Paulo é uma, mas em todo o país é muito diferente. É uma outra realidade. E eu espero que, pelo menos em São Paulo, essa questão da saúde pública seja debatida em profundidade, até porque temos dois médicos na disputa. Eu teria só uma proposta, claro, por favor, sobre isso.
Basta você tirar os feitores que estão regulando esses 6 mil médicos. Eles têm feitores. É verdade. Tem pessoas, terminado o serviço, eles são trancados. O pessoal que trabalhou de Cuba na Venezuela, da Venezuela fugiram 3 mil médicos. Nossa. Da Venezuela. Eu tenho certeza que desses 6 mil, você tem um grupo, tem alguns que estão reféns. Ó, minha filha está lá, não posso fugir e tal. Mas tem muitos que estão achando a brecha para fugir. Não estão fugindo por causa dos feitores. Você, junto com esses médicos, você tem gente vigiando para eles não fugir. E até por conta das famílias, muitas vezes, como você fez referência, que permanecem em Cuba e em outras regiões. Mas olha, nós teríamos muito mais a conversar com os nossos especialistas, enfim, a pauta era extensíssima, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta sessão. Doutor Condesmar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado a você, eu agradeço ao Sidney, foi bastante agradável, nossas ideias bateram 100%. Eu estou bastante feliz de estar aqui com você e estou à disposição do teu telespectador. Muito obrigado, doutor Condesmar Marcondes, ginecologista, obstetra, professor de medicina. Muito obrigado, doutor Sidney Gaspar. Eu também agradeço o convite, esse programa é tão importante para a cidade, concordo também com o Condesmar, que é um médico respeitadíssimo nessa cidade e que, assim, participar dessa mesa foi um prazer. Muito bem. Psiquiatra Sidney Gaspar. Agradeço a ambos, agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.